Boa tarde, bom dia ou boa noite. Novamente, aquele cumprimento no tempo e fora do tempo, dependendo do momento que você aí, auditor, ouvinte, está presenciando e vendo essa conversa. Palavras do silêncio, conversas sobre a não dualidade com amigos espiritualmente despertos. Já estamos aí quase 1 ano e meio de conversas, atingindo quase uma centena de pessoas. Que trouxeram suas experiências, estão contribuindo para a compreensão, para a presença, para a alegria, enfim, para a vida das pessoas, né? Que têm nesse interesse em realizar aquilo que somos de fato. Né? Queria agradecer a todos que têm assistido, participado, colaborado, se filiado no canal, dado, vamos dizer, sugestão de amigos para conversar. Nesse sentido, vamos conversar com Vajra Kika, que foi uma sugestão de um amigo que a gente conversou há muito tempo atrás, o Hudson. E, uma, e assim a gente vai seguindo nessas conversas que, vamos dizer, iluminam uma série de coisas para a gente, na luz que somos. Entendeu? Vajra Kika, que nós vamos conversar, vamos dizer assim, um conhecedor, um experienciador, um investigador, um cientista, um gnóstico, um agnóstico. Ele se dá alguns termos, eu também posso dar outros, a forma de apresentá-lo. Nenhum vai expressar o que ele é de fato, como sempre, né? São palavras que apontam para aquilo que possivelmente é a nossa natureza né? E o Vajra, que está aqui do outro lado, possa vir a ser. Mas, Vajra, conta para nós, quem é o Vajra? Que história é essa de Vajra aqui? O que ele traz para nós? Que é? Como é que ele experienciou, viveu e que entende essa questão da não dualidade, da espiritualidade? Inclusive você escreveu um livro, enfim, está com você a palavra. Olá, Luísio. Olá a todos que vão nos ouvir. Agradeço a presença, o prestígio. Vamos falar um pouco aqui sobre não dualidade e esclarecer a minha situação. Vajra Kika é um sannyas que eu recebi, uma companheira minha, há uns anos atrás. Eu nasci com o nome de Amilcar Brunazzo Filho, na cidade de São Paulo. Eu me formei em engenharia, tive sempre essa jeito para as coisas técnicas, matemáticas, desenhos, tudo isso daí, computação, programação. Mas também fui criado na cultura protestante, igreja dominical, todo domingo, estudava a Bíblia quando jovem, né? Quando criança. Na adolescência, comecei a me interessar por outros pensamentos. Eu nunca tive problema em conviver com as duas versões, a versão mística e a versão científico-materialista de observação da vida. Sempre eu era capaz de conversar com cientistas e matemáticos, era capaz de conversar com pessoas místicas e religiosas, sem problema. E com o tempo chegou um momento que eu comecei a me interessar pelos pensamentos das escolas orientais. Em especial, depois, eu li no começo alguma coisa de Krishnamurti, né, mas fiquei conhecendo também o taoísmo. Por incrível que pareça, conheci o taoísmo, a existência do taoísmo, né, através de um livro de matemática que falava de álgebra booleana, o sim e não, né, os dois valores. Mas até que no momento, aos 22 anos de idade, eu tive um momento de despertar em que uma porção de experiências que eu tinha tido ao longo da minha vida, desde a infância, pequenas experiências, que eu captava, aparentemente eram experiências desconectadas umas das outras, de repente tudo aquilo se formou num conjunto coerente para mim, e eu comecei a sentir um pouco de dificuldade de explicar isso para as pessoas. Daí eu fui atrás de saber o que era essa compreensão. Eu tinha achado um caminho, tinha encontrado um caminho para a felicidade, para uma compreensão, mas eu não consigo explicar para as pessoas sobre a ilusão que elas tinham ao observar o mundo. Foi quando, orientado por um vizinho meu, que por coincidência eu encontrei, que era o Humberto Holden, escritor muito eclético, espiritualista, ele me recomendou ler.
Inclusive traduziu o Tao Te Ching, não é isso? Isso, ele traduziu o Tao Te Ching, que é chinês, traduziu o Bhagavad Gita, que é indiano, e o Novo Testamento da cultura ocidental, né? E ele me orientou, falou, olha, eu acho que você devia, pelo que você está falando aí, que você está, a compreensão que você está tendo, devia ler Vivekananda. Eu não conhecia Vivekananda, naquela época também não existia internet, Google, nada disso. Fui atrás, dificuldade de encontrar um livro, encontrei 2 livros, e quando eu fui ler Vivekananda, eu me admirei de ver que já tinha uma cultura, um pensamento que falava aquilo que eu queria falar e tinha dificuldade de explicar para as pessoas, que era a escola Advaita Vedanta. Falava 4 caminhos da yoga, 4 modalidades de yoga, uma delas era a Yin Yoga, yoga do conhecimento. Aí eu percebi que já tinha séculos, né? Quase milênio, de tradição que falava daquilo que eu tinha compreendido, que era essa a não dualidade, agora a gente chama de não dualidade, Advaita, né? Que é difícil de explicar, ela é uma compreensão não intuitiva, as pessoas estão muito acostumadas a interpretar o mundo de acordo com a sua compreensão. Ela olha para o mundo, olha para os fenômenos, olha para as coisas que acontecem, atribui uma explicação, os nomes para as coisas e se raciocina a partir daquilo. E aquilo não tem jeito, não tem como. São sempre ilusões que a gente forma ao observar a vida, qualquer um de nós. Não é defeito, é maneira de ser. Né? É Vajra, Maya. quando você encontra esse ensinamento do Advaita Vedanta expresso através de Vivekananda, que era discípulo de Ramakrishna, né? Isso. O que você falou, bom, ele me explicou aquilo que eu estava sentindo e o que eu intuía, né? Aquilo que você sabia, pô, mas é isso. Eu já entendi isso, agora você tem as palavras, eu tenho os conceitos. Mas isso propiciou ao Vajra, a nível existencial, cotidiano, o quê? O que houve de mudança na tua vida real na hora que você falou, puta, mas olha isso mesmo? Não, a compreensão do que era eu já tinha. O que eu não Sim, conseguia era explicar para as pessoas, eu não conseguia falar para as pessoas, olha, o que você está pensando é ilusão. Né? Eu não consigo explicar por quê, que a realidade real está além do que a gente consegue ver. Né? então, o que é o Advaita? O que é o Advaita? Ou Advaita Vedanta, o Advaita O especificamente. Advaita, o A é o tradicional A que é negação, né? Sim, Não. E Advaita é dois, o dualidade, o dual. Então, a Advaita é uma escola filosófica hindu que fala da não dualidade. Ela ficou bem formalizada no ano 700, 800 depois de Cristo por Shankara, um Shankaracharya, sim, jovem sim. indiano, né? Um jovem indiano que formalizou a escola Advaita. Uns 300 anos depois surgiu a escola Advaita, porque no Ocidente o monoteísmo que tem no Ocidente, judaico, cristão, o muçulmano, né? Ele islâmico, ele é Advaita, ele é dual, ele tem o observador e o observado, o criador e a criação. Né? São sempre as coisas separadas em dois. Que é, então, uma escola, essa que é a dualidade, é a escola Advaita, que na Índia só se formalizou uns 300 anos depois da escola Advaita, que era a compreensão de que o Criador e a criação, o eu e o todo, tudo isso sempre é uma coisa só. E esse não é um pensamento intuitivo. O pensamento Advaita não é intuitivo, as pessoas têm dificuldade de entender que ela é o todo. Né? Mas, E mas, ela mas, não. mas se a gente fizer uma experiência, porque a gente vai voltar um pouquinho, eu só quero fazer uma pequena experiência. A gente fecha os olhos, o nosso corpo, que dá essa sensação de separação, certo? De dois, de separado Isso. do outro, eu do, Do resto. Vajra, Eu do resto. eu do resto. E dá essa, se eu fecho os olhos e eu não estou tendo, entre aspas, nenhuma dor nesse corpo físico aqui, não tem separação, é uma coisa só. Se a gente fecha e fica respirando um pouquinho, é uma coisa só. Então, essa ideia de dois, o Dvaita, a dualidade, certo? Ela é, vamos dizer, como você falou, as religiões monoteístas
elas expressam isso através da eu e Deus, Deus separado de mim, e eu vou ter que realizar Deus, encontrar Deus, buscar Deus, enfim, é tudo isso que as religiões monoteístas do Ocidente trazem. E no Oriente, no caso, você está pegando aí o Advaita Vedanta, na Índia, você tem outras escolas na Índia, você tem vamos dizer, o Shivaismo Kashmira, Pratyabhijna, quer dizer, o auto-reconhecimento da unidade que somos, que é contemporânea a Shankara, mas ainda não estava formalizado, como você está dizendo aí. Você tem o taoísmo, né? Vamos dizer, tudo é o tal, só existe uma unidade permanente, mutação. Então, essa ideia de separação, né? Eu separado do resto, do todo, como é que isso toma corpo? Não é historicamente, mas como é que isso, como o ser humano percebe isso separado? Que bom que você Você, fez essa pergunta, Luiz. você percebia separado e de repente você falou que despertou os 22 e juntou tudo. Como é que é isso? Isso. Na Índia, no hinduísmo, tem aquele conceito muita gente conhece, de Maya, Sim. que é o véu das ilusões, ou a maneira da ilusão. E muitas vezes as pessoas acham que Maya é um mal, alguma coisa que aflige sobre a gente e que nos impede de ver a verdade. Mas Maya, na verdade, ele tem uma função muito importante. É a maneira através da qual a gente olha para o mundo e consegue descrevê-lo. Na Bíblia, no começo, logo no Gênesis, logo nos primeiros capítulos, conta a história que depois que Deus criou em 7 dias o mundo, as plantas, os animais, o homem, e pôs Adão e Eva no paraíso, ele chegou para Adão e falou: pronto, está tudo feito, fica à vontade aí, vive em paz, e daqui para frente você vai dar nome aos animais e às plantas e reinará sobre eles. Isso é muito importante, eu acho, essa frase, porque é com essa capacidade que nós temos de dar nome, estabelecer relações entre aquelas coisas que a gente deu nome, quando a gente olhou para o mundo, viu uma imagem, vê, isso é uma maçã, isso é uma árvore, isso é um homem, isso aqui, né? E sobre esses nomes a gente começa a estabelecer as relações, isso faz aquilo, aquilo empurra no outro, né? É com essa nossa capacidade, que vem através de Maya, quer dizer, é Maya que nos dá essa capacidade de ver coisas quando olhamos para o mundo, que a gente domina o mundo. Mas a gente não domina porque vê a verdade, a gente vê uma versão, que a gente olha para o mundo, vê uma versão, e com isso a gente consegue dominar. Então, Maya é muito forte, ela tem essa função, ela é muito útil para o ser humano dominar os animais. Por que um animal cai numa arapuca que a gente monta, nós humanos, né? E eles não são capazes de montar uma arapuca? Que eles não conseguem Mas, pensar em que isso mas, mas, isso mas fala. na hora que o ser humano nomina, né? Vamos supor, ele nominou a flor, a rosa. Ah, isso é uma flor, isso é uma rosa. Então ele tem uma imagem, né? Que ficou, vamos dizer, registrada aí na memória cerebral dele, não sei aonde exatamente, não importa, que ele nominou de flor e rosa. E ele acha que aquilo é a rosa, mas de fato aquilo não é a Isso. rosa, certo? Começa que não tem Então, aroma. isso. O importante que eu fui percebendo ao longo da vida, até chegar ao meu despertar aos 22 anos, é que eu percebia que as percepções que a gente tem são sempre incompletas, são sempre incorretas, são sempre meio falsas. Elas parecem que é, mas deixou de ver alguma coisa. Isso É vale para Maia. todo pensamento. Isso é Maia, né? É o Isso é fruto Maia. de Maia. O, isso vale tanto para os conceitos místicos, religiosos, quanto para os conceitos científicos. Os cientistas também olham para o mundo, eles tentam ser objetivos, mas são sempre subjetivos. Né? Teorias Sim. científicas erradas eles fizeram sempre, e sempre eles substituem uma errada por uma nova que seria mais certa. Mas Que está dura, sempre está errada e está que dura um tempinho e depois surge outra, certo? isso, você vê, a teoria da gravitação universal de Newton, tão famosa, tão importante, tão usada ainda hoje em dia, eu como engenheiro usei muito, né, nos projetos, está errada. Né? Newton veio e falou que não é que matéria atrai matéria na proporção inversa das forças, né, a força da gravidade, e sim que matéria distorce o espaço-tempo, que é outro conceito completamente diferente. Então, mesmo a ciência também, ao ver o mundo, descrever o mundo tentando ser objetivo, é subjetivo, é parcial, é incompleto, é incorreto.
E eu percebia que era assim que funcionava, quer dizer, que tudo que a gente consegue fazer, apesar de ser muito útil, a gente faz uma ciência, construía aquedutos e transportava água daqui para lá e funcionava com as teorias. A teoria naquela época dos aquedutos romanos nem era a teoria da gravidade. Eles diziam que a Terra era o lugar natural das coisas, então a água que estava lá em cima tendia a descer para a Terra. E conseguiu construir o aqueduto por 70 quilômetros e a água chegava no lugar certo. Então, as ciências que a gente desenvolve, as razões, elas são úteis, funcionam, mas nunca são a verdade completa. Elas são sempre incompletas, são sempre incorretas. E era isso Então, tudo que eu queria explicar para as pessoas, e eu só fui ver que o Advaita Vedanta já estava falando isso. Né? pois é, elas são talvez incompletas. Incorretas, porque, na verdade, incorreta quer dizer que existe alguma coisa correta, certo? É O que incorreta no significa sentido que não correto se está ela é faltando incorreta? coisa lá. Ela é incompleta. Talvez seja mais preciso, né? Mais preciso como Eu incompleta. chamo de Ou ela é incompleta, parcial. infiel e subjetiva. Parcial, né? Vamos dizer. É que nem o Aloísio olhar para o mundo e que ele está percebendo agora, ele percebe uma coisa desse mundo e que ele capta, que inclusive esse mundo está dentro dele, né? Dessa leitura. Isso. O que você Mas ele é percebe está sempre dentro de você. Mas é incompleto nesse sentido, que ele não é ele é o todo e não é o todo, né? Vamos dizer assim. Agora, eu digo que a gente não deve parar de olhar o mundo e atribuir nomes, valores e razões, fazer razões, aplicar raciocínios. Pode continuar fazendo isso, só precisa saber que você não está vendo a verdade, você está vendo um jeito parcial de ver a verdade. Mas Né? tem É a sempre uma verdade? descrição. Tem a verdade? Não, estou falando, se houver a verdade verdadeira, Sim. verdade Existe com uma V verdade maiúsculo, única? Existe uma verdade única? Então e aí que eu percebi é que o monismo, o não dualismo, né, a não dualidade, expressava uma coisa mais lógica para mim, parecia mais sensato. Na verdade, é uma coisa só. Existe um mundo em movimento, se mexendo e tudo evoluindo, e a gente fica dando. E aparece a gente lá no meio contando história, contando mentira um para o outro. Aí. Mas aí surge uma questão chave. Aí surge o sofrimento psicológico, né? Na hora que eu me vejo separado Sim. do resto, aí surge o sofrimento psicológico, certo? É, E só na hora aí que vem a... um passo anterior ao identificar coisas no mundo, a rosa, a árvore, o carro, o calor, o frio, o bem, o mal, eu percebo, tem uma das coisas que a gente percebe que é mais difícil das pessoas se desapegarem, porque até a gente falar isso que a gente está falando por enquanto, você olha para o mundo, descreve as coisas, toda descrição é sempre parcial, todo mundo consegue entender. Mas tem uma coisa que eles têm dificuldade de entender, que quando eles olham para o mundo e se reconhecem a si próprio, tal coisa sou eu, o resto é o resto, né? Eles veem essa separação, eu e o resto, a ilusão do eu, essa é difícil as pessoas perceberem que é uma ilusão. Né? Essa é muito difícil. Mas essa ilusão do eu, ela começa porque eu acho que eu sou esse corpo, é isto? Não importa o que você se acha ou o corpo, ou uma mente, ou um espírito, qualquer coisa que você acha que você é, separado do resto, você acha que eu sou isso e tenho o resto, se você entende que é uma separação, é a ilusão do eu. E essa é Como é que, muito difícil das pessoas deixarem de perceber que você não é o que você pensa que você é. e como é que você rompe essa casca, essa ilusão aí de achar que você é alguma coisa? Como isso acontece? Então, Tem uma compreensão intelectual através do verbo, da palavra que nós estamos usando aqui. Você domina o para verbo, mim, o Aloysio domina o para mim, verbo, então você consegue conversar, entendeu? para mim aconteceu um caminho natural. Fui caminhando assim, com 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu comecei a ter uma percepção disso, uma daquilo, depois 8 anos, outra percepção. Até tudo isso se juntar, lá com 22 anos, já tinha passado uns 15, 16, 18 anos, até tudo isso se formar e eu chegar nessa compreensão, que eu não era aquilo que eu pensava que eu era. Né? Mas essa compreensão Mas isso foi não... a compreensão. Agora, para falar, para explicar, é difícil. Agora, então a compreensão está além da mente Sim. intelectual. Do Advaita, sim. Você não consegue explicar o Advaita com
com palavras. Se você tentar pôr a palavra, você sempre está separando um pedaço do resto, um pedaço do resto. Né? A palavra designa um pedaço da observação, do mundo observado. Ela está sempre ligada a um pedaço. Sempre está usando essa ferramenta que Maia nos dá, a gente não consegue explicar o Advaita, a não dualidade, né? Que a ilusão do eu é muito complicado. E isso aí, eu tinha 22 anos, eu estou com 73 agora, faz 51 anos que eu estou tentando explicar isso para as pessoas e não é fácil. Mas é que tá, mas muita gente, na virada, esse explicar tem que ser uma experiência direta, né? Você tem que experimentar isso, você tem que vivenciar isso. Pois é, porque na verdade é isso, né? Você tem razão, é exatamente isso. Por exemplo, você falou do Hudson que me apresentou a você, me indicou para você. Né? O Hudson também conheci há pouco tempo, vi o site dele, chama Colectários, o canal Colectários no YouTube, e eu gostei, tudo, aí eu procurei contato, tudo, a gente foi conversando, trocando ideias, eu mandei algum material meu, ele mandou material dele, e de repente a gente percebeu que a gente estava querendo falar a mesma coisa, apesar da descrição formal que eu dava, o texto que eu escrevi. Desculpe. Não, o texto que eu escrevi e o texto que ele escreveu tinha diferenças, tinha um pouquinho de conflito em alguns conceitos. A gente estava querendo falar a mesma coisa. Então, ele também tinha tido a experiência, do outro jeito, diferente do meu. E não só a experiência, teve a experiência e a imperiência. Né? Experiência experi, fora do perímetro. Tem a experiência que é dentro do perímetro da gente. A gente teve a experiência de fora, a experiência de dentro, juntos. Então, ele conseguiu entender o que eu falava, porque ele tinha tido antes essa experiência. Entendeu? Porque, para quem não teve, você conseguir fazer ela acreditar que ela não é o que ela pensa que ela é difícil. As pessoas acreditam muito no que elas são homens, são mulher, vivem no planeta Terra, trabalham com isso, é dono daquilo. Elas acham que são. O personagem. Agora, mas aí a função, como você chamou, das escolas de sabedoria, seja do Oriente, do Ocidente, de onde for, entendeu? Com os sábios e os mestres que têm, vamos dizer, a capacidade ou que estão capacitados para ensinar e permitir, propiciar que o aluno, que o discípulo, como você quiser chamar, experimente essa unidade, essa não dualidade, certo? Porque uma coisa é a compreensão, vamos dizer, mental, intelectual, e a outra coisa é a compreensão que está além disso. E na hora que você chega naquilo que você já apontou, que você chamou de que você se diz agnóstico, você chega no não saber, quer dizer, eu não sei nada. A princípio eu não sei nada, é melhor. Eu acolho tudo, eu recebo tudo. Não sei e não dá para saber. Exatamente. Só dá para compreender. Agora, é muito engraçado, né? Eu também me digo não saber, e você também se diz um agnóstico, dois não saber, conversando com um monte de coisa. Quer dizer, a gente podia ficar quieto aqui em silêncio e resolvia tudo. Sim, é um jeito também, tá certo. Mas a conversa, como eu disse, não é para esquecer Maia. Não, Maia é mal. Maia é útil, ela serve para a gente conversar, para dominar o mundo através da conversa. Né? Dominar, vamos digo, no sentido de controlar, né? Fazer criar controles. Explicar, de experimentar, de visualizar, de trocar experiência, porque é um pouco por aí, né? Mas quando você compreendeu aí com os seus 22 anos, quando você teve esse despertar, né? Como que se dissolve, como é que foi a tua experiência de dissolver-se o sofrimento psicológico do eu separado? Ou de um eu... Bom, aliás, faltou completar isso. Né? Uma vez que você criou essa separação do eu, separou o eu do resto do mundo, o sofrimento vem daí. Aí que surge o sofrimento. Você sofre porque você não tem, você sofre porque tem o que não quer, ou não consegue alcançar o que você queria, ou porque vai perder o que você tem, pensa que é seu. Né? Sofrimento, como já dizia, como Buda dizia, né? vem disso, vem da compreensão de si próprio, dos desejos, né? Ou pela falta ou pelo excesso de alguma coisa, ou pelo medo de perder. Então, o eu compreendi nesse momento que não tinha o eu. Foi fácil, para mim foi fácil aceitar e conviver com isso.
O que eu tive dificuldade foi de explicar para as outras pessoas. Tá? Essa facilidade que alguns gurus têm, né? Aquele que leva do gu, da escuridão, para o uru, que é a iluminação, a clareza, a claridade, capacidade de induzir nos outros essa ligação, sair do escuro, da ignorância para a compreensão. Eu procuro falar, escrevi um livro há 40, 30 anos atrás, e estou tentando explicar isso devagar. Tem gente que consegue induzir isso melhor. Né? Eu, no meu caso, o meu guru não foi uma pessoa, porque muitas pessoas costumam entender que guru são pessoas, né? Um mestre, o fulano é o guru. Não, guru é aquilo que consegue iluminar, né? Que consegue Sim. levar a pessoa da escuridão para a luz. Existem algumas pessoas que conseguem fazer isso, são chamadas de gurus, mas existem. O meu guru foi outro. O meu guru não foram um, foram vários, foram muitas pessoas que me mostraram o caminho até que tudo se reuniu sozinho. Tá? Tive vários gurus. Não sei se você conhece a lenda de Indiana, do primeiro guru. Como é o nome dele agora? Esqueci o nome dele. Ele perguntavam para ele como é que você sabe tudo isso. Ele falou: bom, eu olhei para a lua, olhei para o sol, olhei para os bichos, para as crianças, para as pessoas, e cada um me ensinou alguma coisa. Eu tive vários gurus. Ele não tinha um guru anterior, uma pessoa para ensinar para ele, que ele era o primeiro. Né? Dattatreya. Dattatreya. Dattatreya é o nome dele. Dattatreya. O guru na virada, o guru também está em nós, está em mim, está em você, está em Isso. todos. Esse é o Satguru, né? Guru verdadeiro, Sim, aquele que está dentro da gente. sim, o guru verdadeiro. Porque quando a gente compreende, quando a gente passa a experimentar e a perceber e a compreender que eu não sou esse corpo separado, eu não sou esse eu, Aloysio, mas a gente é um todo, que está aqui, é uma expressão desse todo através do verbo que o Aloysio manifesta nesse corpo, e o Vajra manifesta aqui também, né? Porque nós estamos aqui. Essa A gente só separação. manifesta porque tem o resto, porque sem o resto a gente não conseguia falar, né? Exatamente. Então, essa expressão aqui, quando você percebe que você é só expressão disso e que se dissolve essa pseudo-barreira, essa pseudo-divisão de você e o resto, e o outro e o todo, aí, aquela, como você falou, os desejos, não aceitar o que está acontecendo aqui agora, querer mudar, querer decidir, querer fazer, tudo se dissolve, porque a gente percebe que a vida está acontecendo apesar da gente, apesar da gente que eu falo dessa ideia de sofrimento do euzinho separado, certo? Dessa entidade separada. A vida independente disso tudo, certo? Ela acontece. Julgado, o verbo ser julgado de forma intransitiva, né? Não é isso, não é aquilo. Ele é o verbo ser, é o ato de ser, né? E quando a gente descobre o ato de ser, a gente vê que é uma coisa só. Essa presença é o ser, né? Então, inclusive, as ferramentas que se possam utilizar, as tradições espirituais, o Advaita, a Vedanta, o taoísmo e outras utilizam, que é a coisa da meditação, que depois eu quero conversar com você sobre isso, são ferramentas, mas na hora que você descobre, realiza a presença, o ser, essas ferramentas já não servem para mais nada, que nem que tipo assim, que quebrou sei lá, o fogão, eu vou lá, pego a minha caixa de ferramenta, tento consertar, consertei, eu fecho a caixa de ferramenta e pronto, acabou, não fico com a caixa de ferramenta aberta, certo? O fogão está funcionando, a comida está sendo feita, a vida está sendo vivida, certo? A cada momento. Como é que você teve essa prática de meditação? Tem ainda? Como é que é isso? Sim, o meu aprendizado não parou a hora que eu compreendi isso, né? Eu continuei, depois eu fui estudar, depois que me indicou o Humberto Holder me indicou Vivekananda, fui estudar Vivekananda, fui estudar depois outras linhas místicas também, científicas. Nunca deixei de acompanhar a ciência, gosto de ciência, apesar de ter muitas críticas a ela, a ciência moderna. Né? Enfim, a gente sempre vai usando essas ferramentas e aprendendo, mas eu tenho a minha realização e vou usando o dia a dia normal. Atualmente já estou com idade mais avançada, vivo em retiro, praticamente, né? Numa casa muito bem instalada, aqui bem localizada, e estou tranquilo aqui comigo mesmo, com a minha família, não tem problema.
Nunca deixei de aprender, de ouvir. Poucos tempo comecei a ouvir com a minha última companheira, eu comecei a prestar mais atenção nos mantras, ouvir mantras, principalmente do pessoal da Kundalini Yoga lá dos Estados Unidos, os Sikhs, né? Gosto muito da qualidade técnica deles como cantores de mantra. Sim, sim. Enfim, tenho seguido aí minha vida e meus prazeres, tudo, tenho relação com meus filhos. E você, o Vajra, quando compreendeu, eu sempre pego esse ponto, né? Ele compreendeu que também ele não decide nada, que ele está acontecendo, certo? Sim. Quer dizer, Eu deixei de acreditar na minha própria história, no que eu contava para mim mesmo. Né? Exatamente, quer dizer. Então, mas eu não morri, eu continuava fazendo as coisas. Né? A vida, na Mas o verdade, é uma personagem. só. Mas o personagem se dissolveu ali, claro que você continua vivendo, experimentando, mas também a ilusão de que eu decido, eu faço, a tal do livre-arbítrio se evaporou, certo? Não, né? Eu, inclusive, olha, no meu lado material, prático, como engenheiro, eu era um bom programador, eu acabei. Primeiro, cuidei da minha parte da vida econômica, depois eu fui trabalhar com segurança de dados e acabei entrando numa briga sobre a transparência do voto eletrônico no Brasil, urna eletrônica. Me tornei um autor de muitos textos sobre isso, fiz auditorias, fiz não sei o que lá. Nessa hora, era o engenheiro Amilcar que estava lá escrevendo os relatórios, né, fazendo perícias, tudo isso daí. Mas, e do outro lado, do lado de dentro, eu sabia que eu estava contando a história de um pedacinho do mundo pequenininho, que era isso aí, não era tudo, entendeu? Então, muita gente ainda acha que eu sou o engenheiro que fala especializado em segurança de dados, mas sou muito É. mais do que isso, quer dizer, tem muita coisa além disso tudo. E você tem alguma prática específica? Como é que é para você experimentar essa realização, essa alegria, essa felicidade? Ela acontece a cada instante, você toma conhecimento dela, você experimenta. E quando vem um obstáculo, quando surge, vamos dizer, um impacto emocional na A família, por gente tem exemplo? que enfrentar, a gente tem que enfrentar, faz parte de sentir as dores às vezes, né? Eu sou viúvo 2 vezes. Perdi 2 vezes, 2 esposas. A mãe dos meus filhos, depois uma companheira que eu tive durante 20 anos. E a gente sente dor, né? O, mas faz parte do jogo. A gente vai enfrentando o dia a dia, a parte do material da vida, para comprar comida. Toda semana eu vou no supermercado fazer compra. Para ir no supermercado eu preciso ter dinheiro. Para ter dinheiro eu preciso ter, controlar a renda que eu vou ter, tudo, para saber que eu estou ganhando dinheiro suficiente. Então, tudo isso mas faz parte da preocupação natural. Quando Essa é não uma dá para mente, comprar o que eu quero, eu não compro. essa é uma mente operativa, vamos dizer que Isso, essa parte a gente vai levando, mas não. E às vezes tem. Nessa mente, nesse momento, às vezes a gente encontra problemas difíceis de ser contornados, a gente tenta do jeito, tenta do outro, é difícil. Mas eu vou levando, eu vou tocando, não sofro, não morro por causa disso, sei que de um jeito ou de outro o negócio acaba funcionando, né? Como diz, o universo conspira mesmo, ele funciona bem. não Né? precisa da gente, né, para nada. Não precisa, né? Inclusive você perguntou como é a minha prática. Eu tenho aqui na minha casa, eu criei uma sala de meditação, que era o apartamento que era o quarto suíte que ficou minha mãe. Minha mãe viveu até 90 e poucos anos aí, que em casa, depois ela se foi. A ideia da minha companheira foi justamente, não vamos fazer disso um quarto mais um quarto, vou fazer uma sala de meditação. Fizemos uma sala de meditação bonita, arejada, né? E eu pratico de vez em quando, com alguma regularidade, meditação, gosto de ouvir mantras, mas não é também todo dia, toda hora, entendeu? Eu vou fazer, ter a parte prática também que eu cuido da vida, é assim que eu vou tocando. Não tem dificuldade, não. Um tema que você colocou e que eu tive na minha experiência também, eu também já fui viúvo, quer dizer, porque eu estou casado atualmente. Esse momento, vamos dizer, em que um ente amado, no caso a esposa, né,
parte desse mundo, dessa situação aqui, há um sofrimento aonde quem sofre e como isso se desfaz. Olha, dá para explicar como é que vai ter isso daí. Além das duas esposas, eu perdi também uma filha, muito jovem, 2 meses de idade. E senti muita dor também, inclusive a perda da minha filha mudou completamente a minha vida. Foi quando eu deixei de trabalhar como engenheiro numa indústria, pedi demissão, fui fazer outra coisa, depois Quem sentiu reorganizei dor? minha vida, né? Quem que sentiu dor? Quem sentiu dor? Quem sentiu? Então, na época que eu perdi minha filha, eu tinha minha primeira esposa, né? O casal sentiu dor, entendeu? O que a gente tinha construído, o caso, o lar, construir uma filha, tudo, eu trabalhava, né? Aquilo ficou meio sem sentido. Então a gente mudou completamente a coisa. Mudamos de cidade, inclusive, sabe? Mas é o casal. Quando eu perdi a primeira esposa, eu já estava afastada dela. Mas a segunda, com quem eu vivi muito bem, 20 anos com ela, e foi uma perda repentina por causa de doença, eu senti uma dor muito forte, a perda da segunda esposa, e percebi o seguinte: me doía mais perder a esposa do que eu sentia a perda da filha. E aí eu fiquei pensando, por que isso? Né? Eu devia sentir mais a perda da filha, teoricamente. E eu percebi o seguinte, é que os filhos que a gente tem são, como dizia Khalil Gibran, são flechas que a gente joga com arco. Eu acho que a hora que você solta a flecha, ele vai embora. O Sim. destino do filho é ir embora, seguir o caminho próprio, se separar dos pais, mais cedo ou mais tarde. E já a esposa, a companheira, o objetivo é ficar junto até o final da vida, para que um cuide do outro. Então, o casal é incrível, o casal é um. E, Né? sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O casal é um, e não tem coisa mais prova disso do que um filho de um casal. O filho do casal tem o sangue dos dois, ou a carne dos dois, e você não consegue pegar no filho e falar: esse pedaço é eu, aquele pedaço é do outro. Sim, sim. Né? Ele está tudo junto. Você não separa mais. Então, o casal você não separa mais. E não é que é obrigação social, que é a lei que não pode dissolver o casamento. O casamento não se dissolve. Então eu Né? poderia dizer, Por isso a perda da eu esposa poderia, doeu muito para mim. eu Mas poderia, fazia parte do jogo. Eu acabei eu poderia encontrando outra dizer companheira. pela minha experiência também, porque tive uma experiência similar, que quando a gente realiza que a gente não é um serzinho separado, que a gente é esse todo, né? Manifesto aqui. Quando a gente sente o amor é a não separação. Muito bom. Esse estado cotidianamente, certo? Cotidianamente com uma pessoa, no caso no casamento, no caso o companheiro ou companheira, você percebe que o outro é você também, certo? No meu caso, a minha ex-esposa que faleceu, já faz muito tempo, inclusive ela teve toda a visão antes de que ele ia falecer, como é que ia, enfim, teve todo um processo de, vamos dizer, de realização espiritual antes da morte, entendeu? No caso dela, entendeu? E isso me trouxe uma grande tranquilidade e serenidade por um lado, e tanto que menos de um ano depois eu me casei de novo com quem eu estou casado até hoje, entendeu? E ao mesmo tempo falou que estava tudo certo, entendeu? Eu não podia fazer absolutamente, eu fiz tudo o que eu podia, entendeu? Eu não tinha mais nada a fazer. Pelo contrário, na hora que ela foi por doença, também na hora que ela se foi, quer dizer que o corpo dela morreu, eu tive um grande, profundo relaxamento e uma grande alegria. Parece incrível, meio louco falar isso, mas foi uma grande alegria, que tomou conta de mim, entendeu? Vou fazer o quê? Claro que teve um momento. A tristeza tentava vir, às vezes. Quando vinha o personagem separado, aí morreu tua esposa, morreu. Aí vinha. Mas logo depois a coisa se dissolvia, né? Esse vai e vem que vai se dissolvendo, certo? É um pouco da minha experiência. Entendeu? A companheira que eu encontrei depois do falecimento dessa segunda esposa, com quem eu tinha vivido mais de 20 anos, conhecia ela. E a gente
E eu acabei me reunindo com ela também, uns 6 meses depois, a gente começou a andar junto, né? E eu tinha dificuldade de explicar para as pessoas como me doía tanto a perda da minha esposa e como eu estava já tinha arrumado uma outra companheira. Né? Era que faz a dor que a gente sente, mas não é o final do mundo, não é. Faz parte do jogo. Você está no jogo do eu, você sente dor. E essa tristeza, essa dor, né, que a gente podia chamar assim, ela vem, mas ela se dissolve também, né? É algo que você começa a compreender, com a compreensão maior, que não é mental, né, que não é intelectual, você percebe que aquilo se encaixa e se dissolve ali, né? Não é uma coisa que fica. Você não fica grudado no personagem, né? Porque a dor, se você continuar no personagem lá, vamos dizer, aí você vai querer viver a vida inteira essas dores. Tradicionalmente, falando das tradições das religiões, das espirituais, quando, no caso, falando de casal, quando morria dos cônjuges, né? Existia, inclusive, as tradições variam isso, mas tinha aquele período que eles chamavam de luto, né? Era o período de dissolver isso, né? Todas essas tradições. Os sufis que tinham uma coisa interessante, e eu experimentei isso, quando morria alguém da comunidade, uma semana depois, se reuniam todos os conhecidos, os amigos, para uma grande festa para lembrar de tudo de bom daquela pessoa, para ajudar ela também a se dissolver tudo. Entendeu? Era uma celebração para dissolver toda a tristeza. Supostamente. Eu gostei muito de uma celebração que eu vi com o pessoal os Sikhs, Sim, da Kundalini Yoga, que eles chamam de a cerimônia do Akal. Akal, uma tradução do sânscrito, seria desmorrer. desmorrer, perfeito. Mas seria o conceito assim, mas é sempre o conceito não é muito preciso. Né? E tem uma cantora deles ali, chama Snatan Kaur, Snatan Kar, que ela canta o Akal, ela começa a cantar o Akal, ela canta, tem uma voz muito bonita, muito triste, com um Akal, sabe, quase chorando assim. Sim. E vai cantando, e o mantra fica repetindo a Akal sem parar. E ainda o instrumento acompanhando tudo. E no final, aquilo vai repetindo, e no final ela vai ficando mais animada, vai ficando mais animada. Aí a plateia começa a entrar e cantar a Akal também, aí todo mundo vai cantando junto, no final fica mais batendo palma para marcar o ritmo. E no final está todo mundo feliz, sabe? com a cerimônia do desmorrer. Quer dizer, para a pessoa que está de luto, desmorrer, não morrer junto com o falecido. Né? Está todo mundo feliz porque todo mundo volta para a natureza essencial, para a nossa natureza básica. Como é que está vivo ainda? Na vida continua. É, life goes on, como fala em inglês, a vida continua. E a nossa natureza básica é felicidade. Então, um mantra como esse, né, ele ajuda você voltar para esse não estado, vamos dizer, para isso que você porque é um não estado. Né? Ah, nesse sentido, eu queria fazer dois comentários com você. Aqui, no seu livro, você cita algumas coisas, você formata algumas palavras que eu vou ler para você e quero que você comente. Tá? Primeira, todo movimento é um reflexo da vida. Vida, universo e verdade não possuem plural. Tempo e espaço são duas dimensões percebidas do universo. Vida e morte são dimensões da vida, como nós estamos falando agora. A vida está em todos os lugares e em todos os instantes do universo. A verdade está na vida, ou seja, em todos os lugares. A verdade está em mim também. Não tenho a minha vida, e sim, a vida está em mim. A vida é eterna. Eu acho que se quiser comentar, comenta, mas você já disse o que tinha que dizer aqui. Não precisa. Esse é o primeiro capítulo do meu livro, né? Chamado que é sobre a vida. No meu capítulo eu faço esse jogo de palavras, né? Eu defino palavras que eu escrevo com letras maiúsculas para dizer, isso é o seguinte: a palavra vida com letra maiúscula significa esse negócio do movimento está sempre se mexendo. Eu conto uma história no começo do capítulo de uma horta que foi uma história que eu vivi, foi uma daquelas experiências que eu tive, que eu disse, essa com 12 anos de idade eu tive essa experiência que eu chamei a horta do Agenor. Agenor é o não nascido,
Gen. Não Narciso. Uhum. Depois ele vai se confrontar com outro personagem, que é o Genésio, é o Nascido, é o Genésio. Então, o que eu percebi é isso, que a vida continuava independente. Quer dizer, morreu lá os pezinhos de feijão, mas as formiguinhas que estavam comendo eles estavam vivos, e continuava, a vida continuava, né? E que a tempestade que quebrou os pezinhos de feijões não foi uma catástrofe, foi simplesmente uma continuidade da coisa. E aí eu fui percebendo isso. Quando eu falo das dimensões, que é a maneira como a gente percebe o mundo, a dualidade. Dimensão é o dia do dual, de dividir em dois, né? Quando você olha para o mundo, uma coisa que é única, o universo. O universo é uma versão só, né? Não existe. Quando falo em universos paralelos, é absurdo lógico, né? Se são paralelos, não são universos, são semiversos. Né? Então, o universo é sempre um. Quando você olha para uma coisa única e divide ele, fala isso é aquilo, aquilo, aquilo outro, você está criando separações. E às vezes você cria uma separação que metade é isso, outra metade é aquilo, o resto é aquilo. Então, aí são dimensões, quando você divide o universo em dois. Como o universo é indivisível, ele é único, você divide ele em dois com a sua observação, você observa isso, você cria uma dimensão, você separa as coisas. Tempo e espaço vem disso. Vida e morte também. Você olha para o mundo e vê vida e vê morte. Isso aqui está vivo, aquele está morto. Esse aqui, né? E depois, quando que, na verdade, está tudo vivo, continua a vida, mesmo quando alguma coisa morre, a vida continua. Então, a hora que se separa, você faz uma dimensão. Então, esse primeiro capítulo do livro, eu estou estudando todas essas correlações entre a maneira como a gente olha o mundo e que o universo é vida, ele está vivo. Isso é uma das críticas que eu falei que eu tenho à ciência moderna, é isso, porque a ciência moderna diz que a vida surgiu no universo 13 bilhões de anos depois que o universo teve o Big Bang. Grande besteira. A vida surgiu no universo, a hora que tinha o universo, tinha vida. Entendeu? Você já estava. Eu poderia dizer que essa dita ciência moderna, oficial, sei lá qual seja, não passa de um culto religioso também? Porque Eu é só digo crença. isso. É crença e Você não deve ter conceito. lido, você não deve ter lido o livro até o fim, mas eu digo isso. Que eu inclusive, chamo, quando eu falo sobre o que é ciência, defino a palavra ciência, que é separação. Ciência, igual o radical da palavra ciência, SCI. É o mesmo radical de scissors, tesoura. Sim. A ciência é aquilo que corta as coisas. Ele pega o mundo, corta em pedacinhos e começa a correlacionar. Né? Eu digo que a religião e a ciência são igualmente fantasiosas, porque as duas não são diferentes. A ciência não é mais objetiva que o místico. São maneiras diferentes de ver. Você pode ver o mundo do lado místico, pode ver o mundo do lado científico, e pode ver dos dois, conversar de um, conversar do outro. Eles não têm um melhor que o outro, são Mas trazendo versões. mas trazendo entre aspas, para a compreensão conceito crença, a ciência é baseada em um monte de crença, como a religião também, certo? Inclusive a crença que eles podem ser subjetivos, né? A gente Sim. faz experiência, eu explico, você repete, né? Então eu vou tirar a subjetividade e pôr a objetividade no lugar. Isso é uma crença, você não consegue deixar de ser subjetivo nunca. Pois é, exatamente, exatamente. Então, e o mundo moderno, esse mundo moderno, quer dizer, esse mundo que a gente vive hoje, vamos dizer, sedimentado, a cultura contemporânea, melhor dizendo, está baseada em cima disso, certo? Em cima dessas situações. E aí, esse permanente alimento que nutre o sofrimento da separação das pessoas, não é verdade? Que gera o sofrimento, que só contribui permanentemente alimentando. Eu sou separado e a ciência me diz a verdade, ou a religião me diz a verdade, e esse sofrimento continua sendo alimentado e você não dissolve isso. Você só dissolve isso com a compreensão, com a inteligência, saindo da ignorância. Como é que o Advaita poderia explicar a ignorância? É o que eu chamo de ilusão com letras maiúsculas lá. Eu tenho uma frase muito interessante no livro que fala que a ilusão, como eu defino, que aquilo que se produz quando a gente olha para o mundo, na cabeça da gente, que produz a cabeça da gente quando a gente olha para o mundo,
se torna uma ilusão no sentido corriqueiro, quando a gente não sabe o que é ilusão, no sentido que eu defini. A ignorância é a pessoa não perceber que o que ela está tendo é uma ilusão. Ela acredita que aquilo que ela está tendo é verdade, aquela percepção que ela está tendo é verdade. Essa é a principal ignorância. Então, é uma percepção que Que encobre não é para deixar de ter a percepção, é para saber que é percepção. e que é uma percepção limitada, que ela não consegue Limitada, acolher o sempre todo. parcial, sempre falta coisa. Como você falou, eu falo tal palavra, na palavra não tem a temperatura do corpo que eu estou falando. Né? Sim. Então, a percepção é sempre incompleta, não tem jeito. Mas, mas a percepção, por outro lado, é a E a ferramenta. pessoa que acredita na percepção, que ela acredita naquilo que ela está vendo, que é o que ela está vendo, achando é verdade, ou estudando, seja lá o que for, não é para parar de pensar, é para saber que você está tendo ilusão. E usá-la, essa ilusão, a Maia, né, do jeito que for necessário e útil. Mas não porque é verdade. Nunca porque é verdade. Os mestres Zen, e aí existe uma ferramenta pedagógica no Zen, que você deve conhecer, que são os koans, né? Que As são coisas. as palavras ou as frases que rompem a lógica formal da mente, né, vamos dizer, e que te levam a um estado de não percepção. Quer dizer, rompe aquela percepção normal, quadradinha que você tem e te levam a uma não percepção, certo? E que te trazem a compreensão. Porque você sai daquela limitação que você tem naquele momento e abre, é quase uma grande abertura, né? Te faz uma abertura. Abre. É a porta que se abre. E daí você consegue acolher todo o universo dentro de você. Se você vai conseguir explicar? Não vai, certo? Mas você vai acolher, vai perceber que, olha, aquilo era uma ilusão, entendeu? Ou aquela é outra ilusão que eu estava tendo, Então, certo? É uma limitação. nesse livro tem 8 capítulos, cada capítulo começa com uma história. Tem uma historinha, depois vem outro capítulo com texto Uhum. argumentativo. Né? E alguns das historinhas, de 2 ou 3 ali, são koans do Zen budismo, que eu transcrevi numa historinha um pouquinho mais longa, né? De 2, 3 páginas, para poder falar dele. Né? Realmente é isso, é você mostrar o absurdo de certas situações. Inclusive, no final, o último historinho é justamente isso. Falar, agora que você compreendeu o livro inteiro até aqui, você percebeu que você está tendo a ilusão, né? É a história da bengala, né? O cara Então está conta essa seguindo lá. história para nós. Então, para encerrar, porque nós já estamos no nosso limite de tempo, conta essa história para nós. Né? É a história do Castelo Transparente. Desculpe, dos Castelos Transparentes é do capítulo 4. É a história da bengala. Começou que o Agenor, aquele primeiro cara da horta lá do começo da história, era um cara muito criativo, compreendia isso tudo. Ele, ao longo da vida, teve um oponente lá, que era o Genésio, nascido que se opunha às ideias dele sempre. E o Agenor, uma vez, resolveu criar um castelo transparente para atrair público para a cidade, o Genésio reclamava, não sei o quê, a cidade evoluiu por causa disso, e aí eles foram, vida adiante. Lá adiante, já no final da vida, os dois se reencontraram, foram passear na praça, que era em frente ao Castelo Transparente. A praça era grande, famosa, muita gente discutindo, tinha os palanques, não sei o quê. E o Genésio reconhecendo, puxa vida, eu discutia tanto com você, agora eu compreendo, né, como é importante. O Castelo Transparente não existia, mas a praça existe, que era a praça que estava na frente do castelo. E como a gente se deixa iludir pelas ilusões, tudo, né? Aí o Agenor já estava velhinho, com bengala, tudo assim, andando, discutindo sobre essas coisas. O Genésio fala para ele: olha, essa bengala, por exemplo, eu conheço, você usa como para caminhar, para apoio. Eu conheci um rapaz que tinha uma bengala que era uma espingarda, que ele usava de um tiro só, que ele usava para se defender no caso fosse assaltado. A percepção, e tem gente que usa a bengala para bater no cachorro, para espantar cachorro na rua, para não ser atacado. Então, a percepção, a compreensão que cada um tem da bengala é própria, é sua. A bengala é isso que está aí na tua mão, mas cada um percebe, olha, isso vê uma utilidade, vê uma função nisso daí, diferente.
Essas são as múltiplas percepções. E essas são as ilusões que a gente tem. Cada um pensa que a bengala é isso, a bengala é aquilo, a bengala é aquilo outro. E essas são as ilusões. Aí o Agenor pega, dá uma bengalada na cabeça do rapaz que estava percebendo isso. Está vendo? Apesar da bengala que você percebe ser uma ilusão, a bengalada na cabeça dói. Acorda, né? Acorda, né? Acorda, acorda. Ó, Geraldo, ótima conversa, muito boa. A gente pode continuar num próximo, porque senão, enfim, essa conversa a gente pode continuar levando. Obrigado, certo? Eu acho que foi maravilhoso. Inclusive, vou colocar aí o link do seu livro lá para as pessoas. Posso pôr? Pode pôr, sim, eu agradeço. Tem o link lá do livro. O livro pode baixar quem quiser, e quem quiser uma versão impressa, aí eu cobro só o valor do livro, da impressão, tá? Tá. Não estou vendendo para ter lucro. Eu já vendi, já paguei, a impressão já está feita. Não, eu vou Mas divulgar lá o para quem link. quiser só ler, é só baixar o link que está lá, em PDF, para ler quem quiser. Tá bom. Lázaro, obrigado, hein? Eu distribuo, eu chamo em vez de copyright, com copyleft. Deixa eu copiar. Então, tá bom. Obrigado, hein? Tá. Muito obrigado a você, Luísio. Obrigado por essa oportunidade. E eu estarei à disposição. Se quiser um dia falar mais um pouco, a gente volta a falar. Tá bem? Vamos continuar, com certeza, com certeza. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, então. Até logo.